boa noite, futuros milionários e milionárias. Tudo bem com vocês? Me escutando? Sim? Não, fala um oi para mim, me fala se estão me escutando. E mais do que isso, me contem de onde vocês são, de que cidade vocês são aqui desse Brasil, porque eu sei que tem muitas pessoas de vários lugares. Enquanto isso, eu vou cumprimentando vocês, me dando um feedback, se estão me escutando bem. Já vou abençoando vocês e chamando vocês de futuros milionários e milionárias. Parabéns por estarem aqui, por tirar um tempinho para vocês se capacitarem, para vocês aprenderem hoje de um assunto tão importante que é gestão financeira. É entender como administrar o dinheiro de vocês com excelência, para que ele possa multiplicar, né, para que ele possa prosperar e que vocês consigam realizar os sonhos de vocês. Esse é o meu objetivo e é por isso que a gente está aqui junto. Estou escutando, ok. Ai, gente, tem uma galerinha de tudo quanto é canto desse Brasil, hein? Boa noite, boa noite. Hashtag Futuro Milionário, já coloca aí nos comentários, já vai profetizando isso, já vai alimentando. Hashtag Futura Milionária ou Futuro Milionário, se tiver algum homem por aí. Deixa eu ver esse movimento aí de futuros e futuras milionárias. Bora a gente aprender a administrar o nosso dinheiro com excelência. Pronto. Ai, que lindo, gente, futuros milionários, vocês são demais, hein? Arrasaram. Bom, né? Universidade Carbon, você tem aqui acesso, né? Todos os conteúdos que está tendo todos os meses para vocês, desde o início do ano. É o momento aí de abordar temas de autoconhecimento, técnica de vendas, gestão financeira, que é comigo hoje, autoposicionamento pessoal. Estamos comprometidos em aprimorar a sua habilidade através dos nossos mentores e com conteúdos práticos, não é verdade? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade Dada Bela. Bora começar. Eu quero ver muitos futuros milionários aqui. Hoje, a única hashtag que pode ter aqui é hashtag Futura Milionária, hashtag Futuro Milionário. Mas nenhuma hashtag. Nós já vamos começar aqui a nos posicionar como futuros milionários, combinado? Porque assim eu consigo deixar o chat aberto, a gente consegue se comunicar, combinado? Então, só futuro milionário, futura milionária e dúvidas se vocês tiverem. Combinado? Bora lá? Bom, hoje o assunto é gestão financeira pessoal e de vendas que a gente vai conversar aqui. Vou me apresentar para vocês. Eu sou a Juliane Ganem, sou mestre em matemática financeira, educadora e terapeuta financeira, sou consultora e mentora financeira também, empresária. E, e,
Boa noite, boa noite. Vocês estão me vendo? Marcela, me fala se vocês estão me vendo. Gente, estão me vendo, me ouvindo? Voltou ao normal? Ah, voltou. Beleza. Então, vou compartilhar o PowerPoint de novo. Parece que a internet aqui caiu, mas voltei. Deixa... Pronto. Agora vamos, hein, galerinha? Agora vamos. Futuros milionários e futuras milionárias. Aí sim. Então, eu estava me apresentando nas minhas múltiplas funções. Estava falando aqui para vocês um pouquinho de quem é a Ju. Além de apresentar que eu sou cristã, mãe de 2 milagres, o Davi e a Bela. Sou casada há 15 anos. Então, essa é um pouquinho da Ju para vocês conhecerem. A essência da Ju, eu sou professora, né, formada em matemática. Hoje eu só dou aula em universidade, mas comecei dando aula lá no ensino básico, passando por escola pública, escola particular. Era uma pessoa que queria empreender, comecei a empreender, né, através de uma franquia de pastelaria. E isso foi em Belo Horizonte, não sei se tem alguém aí de Belo Horizonte. E quando eu fui empreender, não sabia nada, gente, de gestão financeira, não sabia nada de nada. E a gente não soube administrar aquilo que tínhamos nas nossas mãos. E foi aí que eu perdi tudo, que eu fali. E em 2010 eu estava completamente endividada. E por que eu estou contando essa história? Porque talvez você fala, Ju, estou apertada financeiramente, estou falida, estou com dívida. Já teve oficial de justiça batendo na minha porta, já tive bloqueio de contas, porque eu já tive, né? Então eu sei muito bem o que é passar por um perrengue financeiro. E foi nesses momentos aí que eu precisei de um plano de ação. E aí, em 2 anos, a Ju conseguiu quitar todas as dívidas e comecei a estudar sobre finanças, sobre inteligência emocional, organização, planejamento. E foi aí que eu fui fazendo minhas formações. E é por isso que hoje eu venho com muita autoridade falar sobre esse assunto, depois, né, de 14 anos que hoje eu trabalho na área de finanças e consultoria financeira. E, gente, a renda extra foi o que me salvou. A renda extra foi o que me tirou do buraco financeiro. Naquela época, a minha forma de renda extra era dar aula particular, era em busca daquilo que eu sabia fazer com excelência, que era ensinar matemática. E nisso eu mergulhei e fui dar aula de manhã, de tarde, de noite. E a renda extra ela é uma oportunidade para a gente poder acelerar os nossos resultados. Então, hoje, você que é uma revendedora de semijoias, vocês estão com a faca e o queijo na mão de fazer dinheiro, né? Então, hoje eu venho trazer essa oportunidade e trazer também a consciência de como a gente, se a gente souber lidar com a renda extra, a gente tem resultado. Tem 2 coisas aqui que eu quero falar. Uma é sobre renda principal e sobre renda extra. A renda principal é aquilo que vem do fruto do seu trabalho, da sua profissão. Talvez você é CLT, talvez você é funcionário público. Só que a CLT, a maioria, você tem um teto, né? Você tem um limite de ganho normalmente, a não ser quem é comissionado. Mas a renda extra, quando você pega algo para vender, quando você trabalha com vendas, você tem uma oportunidade gigantesca, porque você não tem limite de ganhos. Então, foi isso que eu enxerguei na renda extra. Eu não tinha limite de ganhos. Então, quanto mais eu dava aula, eu conseguia crescer, eu conseguia juntar, né, juntar dinheiro dentro das minhas metas. Só que renda extra, você precisa de ter objetivo, você precisa de ter meta, precisa de ter estratégia. Por quê? A renda extra é para te dar retorno rápido, mas você precisa ter controle.
precisa de ser separado da sua renda principal ou de qualquer outro recurso financeiro. Você precisa, quando faz renda extra, um olhar mais de empreendedor, de dono, porque você está trabalhando para você. Quando você pega semijoias para poder vender, você está trabalhando para você, porque você vai dar resultado para você, né? Você é o único responsável pelo resultado no final do mês. Se você se dedicar, você vai ter uma comissão maior. Se você não se dedicar, você não tem uma comissão tão expressiva. Então, a renda extra, ela é uma oportunidade que fez com que eu pagasse minhas dívidas, fez com que eu juntasse dinheiro, que fez com que eu tivesse a minha primeira empresa. Hoje eu tenho 2 empresas. Então, a renda extra foi, para mim, um potencializador de resultado. E você tem que olhar para a renda extra com muito carinho, porque ela não pode ser o fracasso da sua vida financeira. O que eu mais vejo hoje em dia é que pessoas fazem renda extra, não sabem administrar, em vez da renda extra ajudar nas finanças, ela acaba arrumando mais dívida, porque ela acaba usando dinheiro, ela mistura, ela não consegue fazer os acertos, ela vai entrando dinheiro, ela não separa e vira um verdadeiro caos. Então, eu já quero trazer essa clareza para vocês sobre renda extra e sobre a renda principal. Hoje, no Brasil, 80% das microempresas não completam um ano. Sabe por quê? Por falta de educação financeira, por falta de persistência, por falta de foco, por falta de meta, de planejamento. Isso é um fato. Então, tudo que você pega para fazer, você precisa fazer com excelência e com intenção. Então, quando eu trago essa notícia, eu vejo vocês não como revendedores, consultores, nada disso. Eu vejo todos vocês como empreendedores. Vocês estão empreendendo a partir das semijoias. E se você está empreendendo, não pode desistir antes de completar um ano, nem deu um ciclo financeiro, você nem entendeu qual que é o jogo que você está fazendo com as joias. Então, você precisa de olhar com clareza para as semijoias, para essa oportunidade e abraçar. Porque o resultado ele é um plantio que você vai fazendo todos os meses. Então, todos os meses, você vai trazendo mais clientes, né? Gente, vocês não estão vendo a minha tela que eu estou compartilhando? Me dá essa informação, por favor, porque aqui para mim está aparecendo que vocês estão vendo. Mas me dá esse feedback. Então, vou passar aqui. Tem um outro slide aqui que eu trouxe para vocês, que é: Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023. O primeiro semestre de 2024, ele está maior que 400 mil empresas. E vocês precisam de ter clareza que vocês são uma empresa que vendem semijoias. Então, cada vez mais é fato que as pessoas que não sabem administrar o dinheiro, as pessoas que não sabem fazer esse planejamento, não vai dar certo, vai dar ruim, literalmente vai dar ruim. 1 a cada 5 empresas quebra nos primeiros 5 anos, porque os gestores, eles não têm a consciência da importância dessa área que hoje vocês estão aqui para poder aprender sobre gestão financeira. Então, eu trouxe essa realidade e eu trouxe essa recentemente da Infomoney, que saiu, que a habilidade que a maioria dos milionários tem, e por que é tão importante, é a habilidade de vendas. Por isso que eu chamo vocês de futuros e futuras milionárias. De novo, vamos agitar esse chat e colocar hashtag futura milionária, hashtag futuro milionário. Porque os maiores milionários que existem são aqueles que têm habilidade de vendas. Então, o que vocês precisam de potencializar cada vez mais? A área de vendas. Saber cuidar do dinheiro e ter a habilidade de vendas. Porque é isso que vai trazer resultado para vocês. Então, o que eu mais escuto dentro dos meus atendimentos é: Ju, eu trabalho muito, mas nunca sobra dinheiro.
o que eu faço? Acontece aí? Alguém se sente assim? Eu trabalho muito, estou tão cansada, eu me esforço tanto, mas nunca sobra dinheiro para me fazer as coisas, sempre estou apertada, nunca consigo realizar, tudo que eu compro é parcelado, eu não consigo fazer nenhum tipo de investimento, eu não consigo fazer uma reserva de emergência, eu não sei por onde começar. Alguém se identifica com essas frases? Porque nos meus atendimentos é o que a Ju mais escuta. E hoje eu vou trazer a solução para vocês. Não sai dessa live, não sai desse momento aqui, porque eu vou contar o meu segredo, né? O segredo que fez com que eu saísse do perrengue financeiro e dos meus alunos e que eu vou compartilhar com vocês hoje. E vai escrever no Futuro Milionário para o seu cérebro entendendo o seu novo posicionamento a partir de hoje. E o que primeiro eu quero trazer para você? Os sinais. Os sinais que o negócio aí não está andando bem. Primeiro, você gasta mais do que ganha. Isso acontece por aí? Seu estilo de vida não cabe no seu bolso. Isso é algo que acontece demais. Você quer viver um padrão de vida que o seu dinheiro, a sua receita não comporta. Então, talvez você mora no bairro errado, tem o carro errado, assume um lazer que não cabe dentro do seu bolso, assume um compromisso, às vezes, com os filhos que não cabe dentro do orçamento, quer ter planejamento, quer ter plano de saúde, academia, N coisas que não cabe dentro do seu orçamento. E aí, o que acontece? História, gente. Não tem jeito, né? A gente precisa olhar para o estilo de vida. Vou ensinar vocês a fazerem isso hoje. Dívidas. Talvez hoje você está colhendo dívidas por escolhas erradas do passado, que já passou, mas você ainda está tendo que pagar ali. Você já sabe que você errou, você está vivendo ali consequências do seu passado. Então, isso também é um momento, é um sinal que você está precisando urgentemente de uma mentoria financeira. Compras emocionais. Sabia que por trás de toda compra existe um gatilho emocional. Existe algo que você está tampando buraco em cima das compras. Então, isso é algo que acontece, né? Você está triste, você compra. Você está feliz, você compra. Você ficou decepcionada, você compra. Alguém te traiu, você compra, você gasta alguma coisa. Você tem uma festa, você compra. Você tem um casamento, você compra. O filho adoeceu, você compra. O filho tirou nota 10, você compra. Tudo é motivo de comprar. Ou seja, alimentação, ou seja, sair, roupa, perfume, brinquedo, seja o que for, a gente discuta o nosso lado emocional nas compras. E isso é porque não tem controle emocional. Então, quando a gente aprende a ter controle emocional, a gente entende até onde a gente pode ir, né? Só isso aqui daria para me dar uma live só para falar sobre compras emocionais, sobre inteligência emocional com o uso do dinheiro. Mas hoje a gente não temos tanto tempo para entrar em todos os itens, mas eu quero trazer isso para vocês. Vocês começarem a estar atento às escolhas e que sentimento você está cobertando. Porque quando você usa o dinheiro para cobertar sentimentos, esses sentimentos, eles não são abafados por muito tempo. Logo, logo vem arrependimento de compra, logo, logo vem uma sensação de frustração. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu aceitei isso? E você entra numa roda, né, um ciclo sem solução. Então, a falta de educação financeira, a falta de planejamento, isso tudo faz com que você não tenha sucesso financeiro. E qual que foi a grande sacada quando eu entendi que eu estava endividada e que eu precisava de mudar de vida? Essa foi a primeira chave que virou. Eu precisava de ajustar o meu estilo de vida. Então, se eu ganho aqui, eu preciso de viver aqui. Eu preciso de viver alguns degraus abaixo do que eu ganho. Enquanto eu não me posicionar desse jeito, não vai sobrar dinheiro, porque a diferença entre o que você ganha e o que você gasta precisa de ter aqui, ó, uma gordurinha.
Você precisa de gastar menos do que você ganha. Não tem jeito. Se você não viver um estilo de vida abaixo do que você ganha, você sempre vai estar endividado, seu dinheiro nunca vai sobrar e você vai morrer com essa frustração. Então, eu quero trazer isso para vocês. Como é que eu vou, Ju, mudar o seu estilo de vida? Gente, na época que eu precisei adequar o meu estilo de vida à minha realidade, eu precisei de mudar de apartamento, fui sair de um apartamento de 3 quartos, na época eu fui morar numa kitnet, porque eu queria diminuir muito o aluguel. Eu precisei de abrir mão na época do meu plano de saúde, eu precisei de vender carro, eu precisei de mudar a minha vida, sabe, dar aqueles 3 passos para trás, para que eu respirasse, para que se eu ganhava lá na época 6, 7 mil reais, eu via com 3, porque eu precisava de um respiro grande. Esse respiro grande foi por um período de tempo. E tem muita coisa na nossa vida que você vai precisar de fazer sacrifício por um período de tempo, para você não viver um sofrimento por um longo período, ou talvez a vida inteira. Então, eu entendi que eu precisava de fazer um sacrifício por um período de tempo, estrategicamente, para que sobrasse uma grana maior e eu pudesse pagar as minhas dívidas, fazer reserva de emergência e depois eu ir voltando para o meu padrão de vida que eu tinha antes. Então, foi uma nova construção. E é isso que eu quero trazer, essa consciência. Se você olhar, dar 3 passos para trás, é extremamente inteligente e sábio para que você consiga pegar impulso e ir para frente da forma correta. Então, guarda isso. Sacrifício a gente faz por um curto período de tempo em prol de um objetivo, que é você adequar seu estilo de vida. Depois disso, você começa a ficar no seu 0 a 0, dinheiro sobra, você começa a investir, você muda o jogo de devedor para investidor. E aí, gente, cada centavo vai fazer diferença para vocês. A gente começa a olhar o dinheiro com um potencial completamente diferente. Então, eu quero trazer isso para vocês, porque isso vai mudar o jogo de vocês. Faz sentido? Coloca aqui para mim, se faz sentido, enquanto eu tomo aqui o meu balde de água. Ai, ai. Tá aí caindo a ficha? Faz sentido para alguém? Por acaso acontece aí? Aqui eu fiz o desenho das torneirinhas da nossa vida, né? Por muitas vezes, o meu salário, o meu prolabore, a renda extra, entrava na torneirinha, entrava lá no meu banco, né, na minha conta bancária, todo o meu dinheiro. E aí eu distribuía esse dinheiro para alimentação, moradia, saúde, lazer, pessoal, filhos, educação, transporte. E quando eu chegava na torneirinha dos sonhos, cadê, gente? Sobrava dinheiro? Não, não sobrava dinheiro. Eu saía distribuindo para essas torneirinhas que, no final das contas, a última torneirinha não fechava, não sobrava, eu sempre vivia ali na frustração. Isso não é um modelo de negócio para você administrar o seu dinheiro. Eu vou trazer aqui para vocês uma clareza sobre essa gestão, porque eu quero que você saia do ciclo vicioso do dinheiro. O que significa isso? Você trabalha para ganhar dinheiro, não é verdade? Aí você ganha dinheiro, você paga contas, aí você vai pagando contas até você ficar sem dinheiro, e aí você vai o quê? Trabalha de novo para ganhar dinheiro, e você vive nesse ciclo vicioso. Se a partir de hoje você quer mudar o seu jogo, você quer viver e cortar, quebrar esse ciclo vicioso do dinheiro, você precisa de mudar o como você está administrando o seu dinheiro. E aí eu vou trazer para vocês aqui a cereja do bolo. Você, a partir de hoje, vai entrar lá o seu salário, o seu prolabore e a sua renda extra. Mas o primeiro lugar, a primeira torneirinha que você vai abrir é a torneirinha dos sonhos e dos seus objetivos. Ju, o que significa isso? Que tudo que você ganhar, você vai combinar com você mesmo a partir de hoje, faça chuva, faça sol,
uma parte precisa de ser poupada. Você pode começar com 1%, 5%, 10%, não importa quanto você vai começar a poupar. Mas você precisa começar a poupar um valor primeiro para você criar hábito, para você falar, encher a boca, estou poupando. Isso para o seu cérebro vai acender uma luzinha de futura milionária, porque milionários poupam. Então, se você poupa lá R$10, se você poupa 50, você está poupando, não importa o valor. Mas você precisa de começar a guardar dinheiro. Não importa a quantia, todos os meses guardar, porque isso vai trazer resultado financeiro para vocês. E na medida que você vai se organizando, você começa a poupar mais. Você vai vendo esse dinheiro multiplicar. E cada vez mais você vai ter resultado financeiro. Bora, quem aceita esse desafio? Coloca aí, eu aceito o desafio. Gente, não importa a quantia, nesse primeiro momento, quando a gente está numa fase de educação financeira. Depois, vira hábito. É igual na academia, você precisa de ir. Faça chuva, faça sol. E dali a pouco, você já está ajudando outras pessoas a ir para a academia. Dali a pouco, você está sentindo falta de ir para a academia, porque virou hábito. Então, a gente precisa fazer com que poupar se torne um hábito. Faz sentido para vocês? Vão poupar? Eu quero ver essa galera poupando, porque daí eu vou voltar aqui, Marcela, para a gente falar de investimentos. A gente vai começar a falar onde eu guardei o dinheiro dos investimentos que a Ju ensinou a poupar. Combinado? Aceita o desafio? Bora mudar e já ter um comportamento de futuros milionários. Então, você poupa um valor, já se sente como milionário, e aí você vai administrar o que sobra nas outras torneirinhas. Olha só, você mudou, teve uma mudança aqui, ó, de padrão de pensamento, de padrão da forma como você tá ali trabalhando, usando o seu dinheiro. Tudo que entra, se você recebe picado, se você tem uma comissão picada, ai, que lindo, batemos aí 200 pessoas ao vivo. Gente, vocês são um sucesso, hein? Presta atenção. Tudo que entrar, primeira coisa. Eu vou contar a primeira coisa que eu, Juliane, faço, tá? Adorei, Patrícia, aceito. Foguete não tem ré. Isso mesmo, não tem ré. A primeira coisa que eu faço hoje em dia é dar o meu dízimo, porque eu acredito nesse princípio, né? De dar em forma de gratidão a Deus tudo que eu tenho recebido. Então, a primeira coisa que eu, Juliane, faço é dar o meu dízimo. Na sequência que eu dou o meu dízimo, eu tiro o que eu vou poupar, o que eu combinei comigo mesmo de poupar. Vocês estão perguntando aonde colocar esse dinheiro. Gente, dentro, por exemplo, do Banco Inter, do Nubank, tem as caixinhas de reserva de emergência, que é um dinheiro que é extremamente confiável, garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Você pode sacar ele a qualquer momento. Até sugiro que se você colocar um dinheiro lá, gente, que seja 10, 20, 30 reais, a partir de R$1, você pode colocar nessas caixinhas. Começa da maneira simples, que são as caixinhas de investimento que tem esses dois bancos. E depois você vai aperfeiçoando, você abre conta numa corretora de investimento e a gente entra para um outro nível de conversa. Mas agora, nem que você poupe na poupança mesmo, mas deixa esse dinheiro reservado, separado, olha para ele, ele vai rendendo, né? Se você deixa na poupança, ele rende a cada 30 dias. Se você deixa nessas caixinhas de reserva que tem no Nubank, que tem no Inter, e tem alguns outros bancos, esse dinheiro vai rendendo, mais até do que a poupança. Eles rendem em torno de 100, 110, 150% do CDI, dependendo do banco e da ação, né, de investimentos que está tendo naquele momento, naquele banco. Mas o mais interessante é que você vai já se tornando, já vai ali vendo que você está se posicionando como um futuro milionário. Isso para o seu cérebro, para o seu emocional, para o seu subconsciente, muda o jogo. E, mais do que isso, na caixinha você não corre risco de perder esse dinheiro. Não existe perda de dinheiro. Esse dinheiro está protegido.
tá? E depois você vai administrar. Olha quanta gente aceitando o desafio de poupar. Eita, que maravilha, que bênção, isso mesmo, galerinha. E tem a galerinha aí que dá o dízimo também, já se identificou comigo, porque eu acredito que isso é um princípio que o Senhor vai cada vez mais honrando, né? Mas tá tudo bem, gente. Quem não tem o entendimento, né, do dízimo, tá tudo certo, viu? Então, bora lá. Ju, por onde que eu começo a organizar a distribuição do meu dinheiro, tá? Então, eu vou dar aqui um norte para você. Um norte e uma direção, que eu chamo de plano de voo de um orçamento ideal. Esse é o mundo ideal e você vai olhar para isso e vai falar como eu posso construir uma jornada para chegar nesse mundo ideal. Então, 30% você poupa, que são para os seus sonhos, para os seus investimentos. Então, nesses 30%, nesse pote dos 30%, entra o dízimo, doação, oferta de gratidão, seguro do bolso, gente, que é a reserva de emergência, e os seus sonhos, tá? Letícia, eu falei do Banco Inter e falei do Banco Nubank, que são bem fáceis e didáticos de vocês deixarem o dinheiro de vocês, tá? Então, eu começaria a fazer isso. A Vitória me perguntou, qual a dica que você daria para uma jovem de 18 anos que está começando agora a empreender? Poupar e investir. Minha amiga, se você tem 18 anos, já entende o jogo de poupar todos os meses. E o jogo do investimento, cara, quando você tiver 40, 50 anos, você já tem um patrimônio. Saber usar o dinheiro desde cedo com excelência vai fazer você ter uma outra vida, um outro resultado. Você vai construir aí um patrimônio a longo prazo, tá? O outro pote, gente, 50%, eu chamo de necessidades básicas, tá? É moradia, transporte, saúde, educação, alimentação. Esse é o mundo ideal. E 20% eu chamo de estilo de vida, que é lazer, festas, restaurantes, cinema, teatro, férias, passeios, happy hour, presentes, academia. Isso é estilo de vida. Porque eu posso escolher passeios baratos ou caros, eu posso escolher uma academia cara ou barata, um plano de saúde caro ou barato, restaurantes, tudo que cabe dentro do seu planejamento. Se hoje você fala assim, Ju, eu não consigo poupar 30%, começa poupando 5%. Depois, daqui 6 meses, começa a poupar 10%. Mais 6 meses, começa a poupar 15%. Depois você pula 20%, 25%, 30%. Se você for fazendo uma mudança de 6 em 6 meses no seu orçamento, você vai ver, em 3 anos, você está poupando 30% sem sentir tanta dor, né? Ana, você colocou... Deixa eu ver aqui. Ju, quando a renda extra é a renda principal, eu não tenho trabalho fora, eu decidi ficar em casa para cuidar do meu filho e as vendas semijóias me ajudam muito. Ótimo, Ana, então você não tem renda extra, é a sua renda principal. Você vai focar 100% nela como a sua renda principal. Você precisa de ter meta, você precisa de quanto você precisa de vender por mês. Se você vender R$250 por dia, de segunda a sexta, você vende 5 mil no mês. Faz as contas da comissão que você faz. Uma meta baixa, hein, gente? R$250 por dia é fácil de vender. Se abrir aí a maleta, a bolsa, as suas peças, para 3, 4 pessoas, você vende R$250 fácil. Bate a meta dos 5 mil no mês. E se você dobra a meta, em vez de vender 250, vender 500 no mês. É lógico que você precisa de estratégia, você precisa de investir em vendas, você precisa de abrir a sua mente para poder fazer muitas vendas, mas sem meta você não chega a lugar nenhum. Não dá para pegar uma maleta de semijoias e achar que o cliente vai todo dia bater na sua porta querendo comprar. Não existe isso. Existe você sair com as semijoias todos os dias, como se fosse parte do seu corpo. Viu oportunidade, mostra. Viu oportunidade, mostra. É assim que eu penso. Meta, R$250 por dia durante 5 dias. De segunda a sexta você trabalha, sábado, domingo você descansa, ou troca, pega 2 dias da semana e descansa, e sábado, domingo, que talvez tenha mais oportunidade de ver pessoas, evento, aniversário, leva. Mas o segredo
é você estar com suas peças o tempo inteiro. É fazer com que elas se tornem parte do seu corpo e você sai carregando para tudo quanto é lado. Veste isso para que você atinja os seus objetivos. Não existe resultado sem estratégia, não existe resultado sem intenção. Vocês precisam de ter intenção em tudo que vocês fazem. Não é melhor desistir. Você está gastando tempo, ficando com peça parada, você frustrado, não tendo uma comissão legal e, enfim, não dá para viver sem resultado, né? Então, se estamos aqui, tem quase 200 pessoas aqui hoje que são pessoas empreendendo na área de semijoias, por que não fazer com que isso realmente dê resultado? Não é difícil, não estou falando que é fácil, mas não é difícil bater uma meta de 250 por dia. Não é. Então, eu estou falando isso de carteirinha, porque eu conheço muitas empreendedoras, revendedoras, consultoras de joias. Então, dá para fazer. Eita, quem aceita o desafio de 250 por dia, hein? Hoje eu tô que tô nos desafios, hein? Desafio 1, poupar todos os meses. Desafio 2, vender R$250 por dia, de segunda a sexta. Eu quero ver quem é que aceita esse desafio e depois vai vir me contar. Ju, bati minha meta, 250 por dia. Gente, eu tenho metas diárias. E todo dia, quando eu falo, cara, bati minha meta hoje, nem que eu tomo um copo d'água. Ó, vou contar um segredo para vocês. Às vezes, eu tomo um copo d'água assim no final do dia e falo assim, Tintim, Jesus, obrigada por esse dia, bati minha meta, consegui mais um dia sobreviver, porque não é fácil, mas é isso, é só arregaçar as mangas que a gente vende muito mais que 250, hein, gente? Muito mais. Quem dobra a meta, 500 por dia. Eu tô falando porque eu sei de empreendedoras, revendedoras que vende a 10 mil, é 20 mil reais e é em cima de meta. É a meta que faz a gente focar nos resultados que a gente tem. Então, renda extra, minha linda, ela é uma oportunidade, dá vontade de abraçar assim, ó, gente, a renda extra, sabe? De agradecer todos os dias por ter a oportunidade de vocês terem uma renda extra na mão para acelerar os seus resultados. Você precisa olhar para essa maleta, para essa bolsa, para essas peças, falar peças lindas, maravilhosas, eu vou vender todas vocês. E você já ir abençoando tudo que você está colocando na mão, você já visualizando a venda dessas peças, e você vê isso como uma oportunidade do céu para arregaçar as mangas e fazer o que precisa de ser feito. E renda extra. Vocês precisam de ter conta bancária separada, nada de juntar com o seu salário, com o dinheiro que o marido dá, que a tia deu, que você ganhou na Mega Sena. Tem alguém que ganhou na Mega Sena? Não, não é para juntar. Você precisa ter uma conta bancária para você receber dos seus clientes, para você falar assim, eu sou uma empreendedora, eu tenho uma conta separada, é ali que eu recebo o dinheiro dos meus clientes, eu não misturo com nada. No final do mês, eu vou lá, faço meu acerto, pego a minha comissão, eu vejo o montante. O perigo da renda extra, sabe o que é? O recebimento picado. Aí você recebe 20, 30, 50, 100, e você não vê aquele montante chegando na sua mão. E aí você desanima no meio do caminho. Então, o legal é você entender que você vai trabalhar o mês inteiro, deixa o dinheiro quieto lá das joias, faz o acerto, pega seu montante, como se fosse ali o seu salário. E aí sim você vai planejar como é que você vai usar o seu dinheiro dentro ali das torneirinhas que eu mostrei para vocês, dentro dos 3 potinhos de distribuição. Pensem sobre isso. Maquininha de cartão de crédito, eu não sei como vocês trabalham, mas eu sugiro que seja sempre no Pix ou no cartão de crédito, né? Então, tem a maquininha de cartão, olha as taxas que vocês estão pagando, já deixa combinado com as suas clientes, não vende de boca, porque senão você está abrindo uma possibilidade de tomar calote. Se posicione. Ah, minha cliente só compra picado. Então, minha amiga, você, se estiver abrindo essa porta, é porque você precisa ter o dinheiro para honrar o pagamento dela. É assim que eu penso. Se você está abrindo a possibilidade de ser banco de outra pessoa, então você tem que entender que se ela não pagar, você precisa de honrar aquilo que a sua cliente não pagou. Se você não tem grana para honrar,
Se você não quer fazer de banco para outra pessoa, então você não vende fiado. Vende no cartão de crédito. E pronto, acabou. Parcela, aceita as taxas. É melhor perder um pouco, às vezes, com as taxas, do que você precisar de assumir uma renda extra, precisar de assumir um calote, né, no final do mês, e toda a sua comissão ir embora porque um abençoado não te pagou. Então, se posicione, porque empreendedor, ele não toma calote, ele não vende fiado, ele não deixa para depois o outro pagar, sabe? Precisa de se posicionar. Segunda coisa que eu quero trazer aqui, capital de giro. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Se você entra nessa vibe de parcelar de boca, você precisa ter um capital de giro. Né? Você precisa ter uma grana para suportar até que seus clientes vão te pagando. Se você não tem capital de giro, não vende fiado, não vende de boca, não faz parcelamento, caderneta. Tem umas revendedoras aí que tem caderneta, virou banco, né? Virou banco para os clientes. Gente, ninguém faz isso. Então, se ela precisar de comprar qualquer coisa, que seja um pão, ela vai ter que pagar na padaria. Ela precisa de mudar o jogo e vocês começarem a se posicionar. Então, se quer vender de picado, já tem um capital de giro ali para cobrir até vocês receberem o dinheiro. Registro. Eu não sei aqui como é a organização financeira de vocês, mas tenha um caderno. Faça o registro de todas as vendas de forma organizada, caprichada, detalhada. Dinheiro não aceita desafio. A Rose colocou aí, vocês não são apenas revendedoras, vocês são empreendedoras de sucesso. Empreendedoras de milhões, né? Então, não deixe com que vocês se entreguem nesse conceito de revendedora. Por isso que eu não chamo ninguém de revendedora, eu chamo de empreendedor, porque é o que eu acredito que vocês são, empreendedores mesmo, e tem que se posicionar como um empreendedor, tem que ter registro, tem que ter organização, você tem que olhar para o dinheiro e cuidar dele com excelência, porque senão ele não vai trazer resultado para você, você vai se sentir frustrado, você não vai conseguir realizar mais os seus sonhos, você vai abandonar essa oportunidade gigantesca de renda extra que você tem. Então, se organize, né? Tenha esse planejamento tanto de vendas como de organização, que é o que eu acredito que traz aí mais resultado para nós. Não planejamos fracassar. Ninguém aqui está planejando fracassar, não é verdade? Mas a gente fracassa, gente, por não planejar. Essa frase é forte, mas eu quero que você pense sobre isso. Ninguém aqui planejou fracasso, dívida, não é verdade? Mas se você não planejar, se você não tiver estratégia, se você não tiver organização, você não vai ter resultado financeiro. E eu deixei uma outra frase aqui que eu gosto de falar, que a falta de conhecimento é a prisão para a sua independência. Se você não investir em conhecimento, se você não dedica tempo, então, mais uma vez, parabéns por vocês estarem aqui comigo, 8h15 da noite, em plena quarta-feira. Vocês estão investindo em conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais liberdade você tem. Você tem liberdade de escolha, você sabe se posicionar, você sabe crescer, né? Você sabe alavancar os seus resultados, você cria objetivos, então você se torna independente. Então, eu quero que você sempre pensem, como é que eu posso me capacitar mais? Onde que eu busco mais conhecimento para que eu consiga realizar os meus sonhos, mas acelerar esse resultado, né? Eu falo que conhecimento, ele é uma ponte que ele liga a sua realidade atual com o seu resultado. Eu quero trazer isso para vocês. Apliquem, né, o que a Ju está falando hoje para vocês. A Ju é uma pessoa que realmente saiu do fracasso financeiro, da escassez,
Eu sei o que eu estou falando, eu já atendi aí mais de 1.000 pessoas, entre alunos e mentorias financeiras, e eu sei que, Ju, é fácil? Não é fácil. Mas se tem milionário nesse mundo, a gente também pode ser. Eu não achei a tela de uma revista que saiu no final do ano passado. Busquei aqui para colocar nessa apresentação e não achei. Onde fala que os próximos, né, os atuais milionários de hoje e nos próximos 10 anos, a quantidade de milionários ela vai crescer exponencialmente, porque são pessoas que estão fazendo o seu próprio dinheiro. Antigamente, gente, os milionários é aqueles que recebiam herança, já tinha empresa do pai pronta e já tinha ali um caminho andado. Mas o que está acontecendo? Esse pessoal que recebeu herança não sabe gestão financeira e está falindo, está gastando a herança toda. Então, os futuros milionários são aqueles que realmente estão arregaçando as mangas, estão aprendendo a fazer gestão do dinheiro e que vai fazer o primeiro milhão nos próximos 10 anos. E aí, essa reportagem explicava isso tudo muito direitinho. Eu queria ter trago essa tela, eu não achei para vocês, mas é a esperança nossa, né? Eu me coloco porque eu estou aí batalhando para chegar aí no meu primeiro milhão. Entender que é possível. Se é possível para alguém, é possível para mim. Pronto. Se alguém já fez, é só modelar o que estão fazendo, que a gente vai fazer com uma performance melhor, né? Com toda certeza. Então, eu queria trazer isso para vocês. É a esperança, a intenção de realmente cuidar desse dinheiro que vocês ganham com excelência e que a partir de hoje você toma um novo posicionamento de como você vai lidar com tudo que passa pelas suas mãos, né? Tudo que chega até você, como é que você posiciona e como é que você faz com que isso prospere na sua vida. Na Bíblia fala que a gente está aqui para viver uma vida e uma vida abundante. E essa abundância não é só financeira, essa abundância é em todos os sentidos. Mas não adianta querer ter como resultado uma vida abundante se tudo que você faz não é com excelência. Porque tudo que a gente faz é só resultado, é uma colheita de frutos que vocês estão plantando. Então, puxando isso para o dinheiro, a responsabilidade está toda na sua mão. Basta você querer que o resultado chega, né? Que o resultado vem. Queria agradecer pela oportunidade de vir aqui compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser rápida, objetiva e trazer uma mensagem necessária para vocês poderem aplicar e já terem resultados, né? Rumo ao milhão, é isso mesmo, Vanusa. Então, gratidão, gente. Eu tenho aí uns 5 minutinhos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu respondo. Mas queria agradecer muito pela participação de vocês. E bora os desafios, hein? O desafio de poupar e o desafio de vender no mínimo R$250 por dia. Não aceito menos do que isso. Futuros milionários e futuras milionárias. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos e a Ju está aí para ajudar vocês a construir esse aprendizado. Qual a melhor maneira de investimento com dinheiro guardado? A melhor maneira depende de quanto dinheiro, de qual é seu perfil de investidor, quanto tempo que esse dinheiro vai ficar guardado. Tem uma série, qual o risco que você quer correr. Mas hoje eu falaria, se você está começando, comece com as caixinhas de investimento que tem no Nubank, no Inter. Começa no simples. Cria ali hábitos. Depois você passa para a próxima fase, que é poupar com maior quantidade, né, de dinheiro, de investimento. Aí você começa a estudar sobre investimento. Gente, não existe melhor investimento para a Ju, para a Amanda, para a Thalita. O investimento, ele depende dos seus objetivos, ele é individual.
não quer dizer que o investimento melhor para mim vai ser o melhor investimento para vocês. Depende se tem reserva de emergência, depende de uma série de coisas. Mas comece com R$1. Comece, mesmo que você esteja endividada. Comece, porque é a partir daí que você vai ter resultado. A Alessandra colocou, já tenho vários investimentos na caixinha e empresas dentro do Nubank. É sobre isso, Alessandra. É começar, tá? Pessoal, beijo, obrigada. Eu espero de verdade que vocês coloquem em prática e tragam resultado para a vida de vocês, tá bom? Obrigada, Marcela, obrigada a toda a equipe da Carbon por essa oportunidade de compartilhar com vocês. Depois eu volto em outra oportunidade para a gente conversar mais sobre esse assunto que tem pano para manga para a gente poder conversar, não é verdade? Tem muita coisa, mas eu acredito que esses primeiros passos vão dar aí um norte para vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até a próxima.